Boa tarde, inicia agora a semana do Gazeta Entrevista, uma semana importante, principalmente para o município de Rio Branco. A Câmara de Vereadores aprovou nesta manhã a proposta de reforma administrativa que foi apresentada pela prefeita Socorro Neri e foi unanimidade, houve um consenso em torno da questão e todos os vereadores, incluindo os vereadores de oposição, aprovaram o que a prefeita propôs. E quem vem nos ajudar a entender um pouco esse cenário é Rodrigo Fornec, vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Bom receber você aqui, Rodrigo, mais uma vez. Bom, ter a proposta de reforma administrativa aprovada de forma consensual, nós temos aí uma responsabilidade em comum, né? O que isso simboliza? Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade, desejar aí boa tarde para quem está nos acompanhando. A reforma foi aprovada de maneira unânime e traz consigo um compromisso não só da gestão, mas dos vereadores com a população. A gente tem ali corte de secretarias, economia de aproximadamente 13 milhões ao ano, né? Traduzindo esse novo momento que a economia brasileira passa, que os municípios brasileiros passam, mas tem, acima de tudo, um compromisso da Prefeitura, da prefeita Socorro Neri e dos vereadores de fazer com que as ações da Prefeitura não deixem de chegar na comunidade. Pelo contrário, a gente tentar, com toda essa dificuldade, com esse cenário posto, fazer com que a reforma administrativa possa ser traduzida em mais ações para a comunidade. Enxugar a máquina administrativa, diminuir o número de secretarias, isso é um indicativo de que o ex-prefeito Marcos Alexandre deixou a máquina gorda de propósito para fazer política, que acabou não dando certo? Não, acredito que não, porque o prefeito Marcos Alexandre, ele foi o gestor num outro momento político e econômico completamente diferente. Mas também em crise, né, Rodrigo? Também em crise, mas a gente pode, se nós pegarmos como parâmetro a população, a resposta da população, o prefeito Marcos Alexandre foi bem avaliado, foi muito bem eleito em primeiro turno, com a votação histórica aqui na nossa capital, mesmo no período eleitoral, onde as pesquisas não colocavam na liderança, as pesquisas indicavam que ele era avaliado como um bom gestor, então a população de Rio Branco aprovou a gestão do prefeito Marcos Alexandre. O resultado eleitoral, ele é uma reunião de diversos fatores que vão muito além da avaliação dele enquanto prefeito. Então eu acredito que naquele momento era oportuno, tanto é que todos comemoramos muito, inclusive os veículos da imprensa, comemoraram muito alguns avanços, como por exemplo na área da promoção da igualdade racial, uma secretaria para as mulheres, umas secretarias temáticas específicas que precisavam ser constituídas para atender um anseio e de fato objetivar uma ação para a ponta, uma ação para a população. Então acredito que naquele momento o cenário era um. Agora a gente está diante de um outro cenário completamente adverso. Você pega, por exemplo, no âmbito do governo federal, algumas políticas ditas afirmativas, algumas políticas sociais estão sendo precarizadas cada vez mais. Na relação institucional, hoje, por exemplo, você não tem uma referência na promoção da igualdade racial. Está sendo extinto. Então, você não tem como conveniar com uma secretaria aqui. Entendo. Então, do ponto de vista da gestão, eu acredito que agora está sendo feito um movimento para adequado ao novo momento. Olha, mas foi anunciado que, inclusive hoje, na Câmara de Vereadores, haveria uma mobilização lá, coordenada pelos movimentos populares, em protesto à extinção da Secretaria de Mobilização Comunitária e tudo. Sim, sim. Que era uma arena do Partido dos Trabalhadores ali, onde o PT acabava sendo força hegemônica. Bom, eles foram lá, nós recebemos eles. Mas não houve o barulho como... Não, nós fizemos uma conversa muito republicana. A gente sempre recebe todo e qualquer movimento que vá na Câmara de Vereadores. Explicamos qual era o tamanho da reforma, o que estava avançando, o que não estava. Mas, acima de tudo, colocamos para eles, e a gente afirma isso aqui para a população, que a gente não vai aceitar retrocessos na ação direta com a população. E não é isso que a proposta, não é isso que a reforma administrativa se propõe. Ela se propõe a dar uma enxugada para conseguir dar uma resposta cada vez melhor. Você ainda está na presidência da Comissão de Orçamento e Finanças? Sim, encerra agora em dezembro. E que novidades nós vamos ter para 2019? Afinal de contas, essa reforma, o que ela traz de economia efetiva? Então, a nossa comissão, ela cuida do orçamento, das metas do governo e também das questões de tributação.
A gente vai aprovar agora, na próxima semana, a lei orçamentária do ano de 2019. Na lei orçamentária, a gente tem a comprovação de que os investimentos não serão reduzidos, mas isso que está sendo enxugado hoje vai ser convertido em ação, vai ser convertido em investimento para a população. Então, basicamente, para o ano que vem, a gente não tem grandes investimentos, mas tem uma manutenção da máquina, uma manutenção dos serviços. Garantir o que tem aí. Isso, exatamente. Se você pegar, voltando um pouco ali na gestão do prefeito Marcos Alexandre, que foi prefeito durante praticamente 6 anos, nós avançamos em muitas áreas. Na área da saúde, 28 unidades sendo construídas. Isso demanda mais médico, mais medicamento, mais profissionais trabalhando. Na área do esporte, do lazer, da cultura, são mais de 40 equipamentos esportivos, culturais e de lazer para se dar manutenção. Então, tudo isso hoje, você passou por um momento de investimento muito forte, mas agora tem uma manutenção. E o governo federal, ele investe, mas ele não manda o recurso do custeio. E o custeio é por conta dos municípios que cada vez mais estão arrecadando menos. Você é uma liderança jovem do Partido dos Trabalhadores. De que forma isso repercute na Câmara de Vereadores? Me parece que esse nicho está muito distante da rotina dos parlamentares. Por que você, na condição de um líder jovem, não consegue fortalecer esse movimento de juventude com política? Aliás, os jovens estão dando uma endireitada, né? Estão dando uma endireitada em alguns momentos, mas estão dando muitas respostas para nós políticos mesmo. Porque também a esquerda não soube dar respostas a contento, né? Não só a esquerda, como a direita, ela veio cometendo algumas falhas. E eu acredito que a população, de alguma maneira, saturou. Conversávamos anteriormente, a eleição presidencial, por exemplo, ela foi uma disputa muito simbólica. E muito mais do que avaliando qualificações daqueles candidatos. E sim símbolos que eram disputados no decorrer da eleição. Temas que eram disputados no decorrer da eleição. Eu acredito que tudo isso que vem acontecendo faz com que a juventude, em especial, ela não tenha tanto interesse no ambiente da política da maneira como está. Ou nós políticos, e me incluo nessa, ou todos nós políticos, tomamos atitudes que possam renovar a forma de dialogar e representar a população, ou a gente pode viver momentos ainda mais difíceis. Rodrigo, tem aqui uma pergunta do telespectador, ele se identifica como Márcio, eu não sei de qual bairro ele não fala aqui. Eu sou o Márcio Lima, eu queria saber do senhor, na verdade ele falou Gabriel Fornec aqui, mas ele quer dizer Rodrigo Fornec, por que ele votou contra a volta dos cobradores? Será que foi os empresários? Ele faz aqui uma relação entre os empresários, as empresas de ônibus e a atuação de vocês como parlamentares. Por que você votou dessa forma? Primeiro que eu nem conheço os empresários de transporte coletivo de Rio Branco, mas a gente já fez uma avaliação, ouvindo bastante pessoas, ouvindo profissionais do transporte coletivo em relação à funcionalidade do cobrador de ônibus. Então, hoje, a gente tem a cada 10 passageiros, 8 passageiros já usam a bilhetagem eletrônica. 8. E a tendência é que para o ano que vem, a cada 10 passageiros, 9 ou 10 já estejam usando a bilhetagem eletrônica. O que ainda falta? E a gente tem que assumir isso. Falta cada vez mais a gente dar acesso à população para o bilhete eletrônico. Cada vez mais. Cada parada de ônibus, cada ponto de ônibus. Facilitar mais o acesso. Facilitar isso cada vez mais. Porque você está tratando de uma modernização da frota. Então, isso é um debate nacional de mobilidade urbana. A modernização da frota ela é essencial. Na época do retorno ou não dos cobradores de ônibus, falava-se em geração de emprego, falava-se em coisas dessa natureza, mas não falava-se a verdade também, que era o aumento do custo do transporte e que alguém pagaria esse aumento. Se a gente aumentar em torno de 300 a 500 pessoas trabalhando como cobrador, alguém vai pagar essa conta e normalmente quem paga essa conta é o usuário. Então, aquela vinda dos cobradores seguramente viria traduzida de um aumento no valor da passagem poucos meses depois, porque seriam pessoas novas sendo incluídas ali e o usuário teria que pagar. Mas aí você está colocando na costa do trabalhador a possibilidade do aumento da passagem, é isso? Também, porque a passagem de ônibus ela é uma composição de diversos elementos. Incluindo o salário a manutenção da frota, o combustível e os recursos humanos, motoristas, cobradores e todos aqueles profissionais que trabalham para que o sistema funcione.
A partir do momento que eu incluo novas despesas, isso certamente tem que ser traduzido na composição da tarifa. Pode ser que somente alguns centavos, pode ser que aumente pouco, pode ser que aumente muito, mas certamente quanto mais eu gasto para que o sistema funcione, mais o valor da tarifa aumenta. Falando em transporte, você é contra o Uber? Você foi polêmica essa situação? Como é que você se posiciona? Foi bastante polêmica e eu não fui contra o Uber. Mas não foi essa a ideia que inicialmente se passou? Não, inicialmente assim, qual que era a posição nossa, tanto da bancada que a gente estava defendendo, quanto da prefeitura, era que a regulamentação no município de Rio Branco, ela acontecesse a partir da regulamentação federal. Uhum. Para que ela não trouxesse elementos que futuramente precisassem ser modificados. E foi feito esse compromisso com os motoristas de táxi, de mototáxi e com os condutores de aplicativo. E assim que o governo federal regulamentou, imediatamente a gente começou a elaborar e construir uma lei no município de Rio Branco para que pudesse circular com tranquilidade. E foi feito. A prefeitura fez a proposta e encaminhou para a Câmara. Quando chegou na Câmara, que foi a grande celeuma, que foi a grande discussão, eu fui o relator da matéria e os motoristas de aplicativo alegavam que não participaram da construção da lei. Mesmo a prefeitura convidando as empresas. Vocês recuaram? Então, aí o que a gente fez? Na condição de relator, a gente colocou os motoristas de aplicativo, não as empresas, porque as empresas não quiseram dialogar, mas os motoristas, para que eles entendessem a lei e propusessem algumas adequações. E foi feito isso. Eu considero até um momento histórico, porque em muitos municípios isso não aconteceu. Nós, através de um diálogo da Câmara, a gente sentou de um lado taxistas e mototaxistas e do outro motorista de aplicativo, do Uber e demais aplicativos. Hoje são em torno de 7 aplicativos em Rio Branco e conseguimos chegar num consenso. Todos eles. Ao final ainda assinamos um documento, as duas partes envolvidas, com os vereadores, dizendo que aquele produto final, que aquela lei que estava sofrendo aqueles ajustes ali na Câmara, atendia aos anseios, às expectativas de todos eles. Então, foi como numa relação onde cada um tem que ceder um pouco. Eles cederam, nós tivemos um produto final e que, inclusive, agora em dezembro encerra o período para cadastro das empresas para poder circular normalmente. Você usa esse serviço? Eu uso Uber, eu uso 99, já que são as propagandas, eu uso táxi e o mototáxi que eu uso bem menos, mas eu uso táxi, Uber e os outros aplicativos, uso todos. Bom, nosso tempo está encerrando. Eu queria só, Rodrigo, você falou a respeito que a prefeitura tem mais de 40 espaços de práticas esportivas e produção cultural e tudo, e de manter essa máquina é cara. Por que a juventude aí está bem dentro do teu mandato? Por que não se faz uma parceria, Fundação Garibaldi Brasil, Fundação Elias Mansur? Porque espaços públicos têm, mas as ações efetivas não acontecem. Aí aqui mesmo na TV Gazeta, vários espaços abandonados, sim. Se estragando. Tudo isso é dinheiro jogado fora, né? Tenho conversado constantemente nos últimos meses. Agora demos uma pausa por causa da reforma administrativa, mas vamos retomar com o presidente da Fundação Garibaldi e com o secretário de Esporte, Afrânio, para a gente regulamentar o uso e ocupação desses espaços. Porque chegou o momento de a prefeitura cada vez mais fazer isso junto com a comunidade. Precisa ser feito. Quando a comunidade não adota aquele espaço, exato. Então, desde a comunidade que está no entorno, né, as lideranças comunitárias, presidente de bairro, como aqueles que usam para a finalidade do equipamento. Quadra de grama sintética é específica para o futebol, mas tem equipamento que é específico para a quadrilha junina, tem equipamento que é específico para o basquete. Então a ideia é que a gente consiga regulamentar para o ano de 2019 e fazer com que aqueles envolvidos, tanto no território quanto nos segmentos, possam fazer uma gestão compartilhada e fazer um uso e ocupação para dar mais vida para os espaços. E a prefeitura tentando entrar e honrar cada vez mais com a manutenção dos equipamentos. Obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade e desejo um bom final de ano a todos que nos estão acompanhando. Bom, Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo. Até lá.